Muito bem, então vamos aí começar o nosso simulado 11, né? Primeira questão aí, nós temos um texto gigantesco aí e tal, certo? E pergunta o elemento, né, do qual se trata o texto. Então, vamos ter que ler pelo menos para descobrir que elemento é esse, né? Pelo menos para descobrir que elemento é esse. Na verdade, essa questão aí, ela vai fazer par com uma outra questão, tá? Mas que eu vou colocar mais para frente, tá? Vai ter uma questão sobre essa mesma substância aí. Em 1935, a filha do microbiologista alemão Gerhard Domack tropeçou enquanto segurava uma agulha de costura que acabou perfurando sua mão. Logo surgiu uma intensa infecção bacteriana em seu braço. A agulha ou a mão devia estar muito suja, né? A única esperança para salvar o braço, e talvez a vida da menina, seria uma droga nova, o Prontosil, uma molécula orgânica anelada, quer dizer, cadeia fechada, com um segredo, um átomo ametálico com a incomum capacidade de partilhar seus 6 elétrons de valência com um carbono benzênico, certo? Ora, aí já deu uma pista boa, né? 6 elétrons de valência, tá? É um elemento da coluna do oxigênio, tá? Mas o oxigênio não tem valência 6, né? Quem tem valência 6 é o enxofre. Quem tem valência 6 é o enxofre. E os que estão embaixo dele na tabela, selênio, telúrio, tal. E aí eles podem compartilhar os 6 elétrons de valência, tá? E aí vira uma confusão, né? Porque eu já comentei sobre isso aqui. Ao partilhar 6 elétrons de valência, ele vai ficar com 12 elétrons no último nível, né? Então, muito mais do que 8, que é o comum. Então, esse é um daqueles casos de octeto expandido. Octeto expandido, tá? Então, um átomo da coluna do oxigênio, né? Que combina seus elétrons de valência com um carbono benzênico, um nitrogênio amínico e mais 2 pares de elétrons com gananciosos átomos de oxigênio. Sabe que o oxigênio é ganancioso mesmo, né? Ele adora elétron. Veja bem, são 6 ligações envolvendo 12 elétrons, malabarismo e tanto. Nenhum outro elemento é capaz dessa proeza. Não, não é bem assim, não. O enxofre é capaz, o selênio e o telúrio são capazes também, estão na mesma coluna. Na época, né, não se conhecia. Violando quase todos os protocolos de pesquisa que se pode imaginar, um desesperado Omar tratou a filha com o Prontosil. Não só ela foi salva, como anos mais tarde, o mesmo aconteceu com Frank Delano Roosevelt Jr. Surgiram novos medicamentos para combater bactérias, em parte graças a esse elemento encontrado em sua forma nativa como um sólido amarelado, principalmente em regiões vulcânicas, e essencial para a química dos pneus de automóveis no mundo inteiro. Esse elemento é o enxofre. Esse elemento é o enxofre, tá? Ele é um sólido amarelado, tem 6 elétrons no último nível, igual a coluna do oxigênio. E esse negócio de química dos pneus é porque o enxofre ele é usado para fazer um processo, né, que é chamado galvanização. Desculpa, galvanização não. Vulcanização. Vulcanização, tá? Vulcanização, que é uma reação da borracha com enxofre, tá? Para aumentar a resistência da borracha. Aumentar a resistência. Processo de vulcanização, tá? Guardou? Vulcanização. Borracha vulcanizada, tá? Reação com o enxofre, que é encontrado em vulcões, daí vem esse nome, borracha vulcanizada, vulcanização, tá? Então, o enxofre, único dos elementos aqui, né, que tem essas características, né? 6 elétrons aí no último nível, sólido amarelado, tá? Questão 2. Quando naturalmente átomos de alguns elementos se combinam com outros elementos, podem assumir diferentes estados de oxidação, tá? Tanto em ligações iônicas quanto em ligações covalentes. Por exemplo, o enxofre, que eu acabei de falar dele, pode apresentar
estados de oxidação. Menos 2 quando ele ganha 2 elétrons, mais 2 mais 4 mais 6 quando ele perde 2 4 6 elétrons, mesmo que seja no compartilhamento, né? Os elétrons ficam mais para o outro que para ele. No entanto, há átomos que, ao se combinarem com outros elementos, sempre mantêm, há átomos que sempre mantêm o mesmo estado de oxidação. Sempre. O átomo que, ao formar compostos, sempre apresenta o mesmo número de oxidação é hidrogênio mais um. Olha, quase, tá? Quase. A maioria dos compostos é H mais Cl menos mesmo que você conhece, né? A maioria dos compostos, o H é mais, tá? A não ser que eu esteja falando de hidretos metálicos, como, por exemplo, Na mais, H menos, K mais, H menos. Então, quando o hidrogênio combina com metais, quem ganha o elétron é o hidrogênio, o metal perde o elétron. O oxigênio está de oxidação menos 2. Na maioria dos compostos, né? O oxigênio é menos 2, certo? O oxigênio é menos 2. Mas nos peróxidos, por exemplo, o oxigênio é menos um, né? Nos peróxidos, o oxigênio é menos um. Se o oxigênio combinar com o flúor é o elemento mais eletronegativo. Tira os dois elétrons do oxigênio. Aí o oxigênio vai ser mais dois, tá? Então, o oxigênio, claro, geralmente ele é menos dois, mas ele tem essas outras situações. Cloro, menos um. Não, o cloro pode ser um, mais três, mais cinco, mais sete. Cloro tem uma série de valências. Flúor, estado de oxidação menos um. Resposta. O flúor combinado com outro elemento, naturalmente, quer dizer, na natureza, tá? A única coisa que o flúor faz é roubar elétron. A única coisa que o flúor faz, né? Flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, ele, com qualquer outro elemento, ele rouba um elétron, fica o estado de oxidação menos um. Tá? Ferro, mais dois. Não. Ferro pode ser mais três também. Tá? Ferro pode ser mais três. Isso falando de valências tradicionais. Tá? Ferro tem uma valência mais seis também, que é uma outra história. Tá? Talvez eu comente com elas aí, vocês verem para frente. Tem uma questão sobre isso também. É, então não esquece a propriedade do flúor, não, tá? Flúor sempre é menos um. Sabes que o volume de sangue de uma pessoa corresponde a aproximadamente 8% do seu peso corporal. Sabes também que a densidade dos tecidos corporais humanos, incluindo sangue, é um valor muito próximo de 1 grama por centímetro cúbico. Um pouquinho mais, miséria. O número de moléculas de água presentes no sangue, aí considerando plasma sanguíneo e células de uma pessoa de 80 quilos, é um valor mais próximo de, tá? Então, olha só, 8% do peso corporal. 8% do peso corporal. 8% de 80 quilos, né? 8% do peso corporal, que são 80 quilos, certo? Então, isso vai dar quanto? 6,4 quilos, que, como a densidade é próxima da água, dá 6,4 litros também, certo? Aí não vai fazer diferença isso aí. Aí eu tenho 6,4 litros de sangue, tá? 6,4 litros de sangue. Eu vou considerar, para efeito de raciocínio, que é tudo água, tá? Que é tudo água. Eu sei que não é, tá? Eu sei que não é, certo? Mas não vai fazer a menor diferença, tá? Se você considerar que só a metade é água, que é o plasma, que as células têm 70% de água, não vai fazer a menor diferença. Sabe por quê? Olha lá as alternativas.
Olha lá as alternativas, tá? Considerar que é 6,4 litros, 3,2, 5,4, não vai fazer grande diferença no cálculo, tá? Entendeu? Se fosse para fazer diferença, ele iria dar mais detalhes no enunciado, né? Ah, considero que o plasma é 99% de água e as células são 70, 80% de água. Aí ele ia te dar mais detalhes, isso é uma conta até chata. Mas aqui não vai fazer diferença, tá? Então, ó, 6,4 quilos, 6,4 litros de água, né? Quantas moléculas estão presentes? Ó, se eu tivesse 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né, de água, isso teria uma massa de 18 gramas, não é verdade? 18 gramas, tá? 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Como eu tenho 6,4 quilos, né? 6.400 gramas, o número de moléculas é X. Pronto. Aí é só fazer a conta. 6.400 vezes 6 vezes 10 é 23, dividir por 18. Tá? Então, deixa eu fazer aqui no calculador aqui. Ó, não vou simplificar muito, não. Na prova, vocês dão um jeitinho de simplificar a conta. 6.400 vezes 6 dividido por 18. E é 6.400 dividido por 3, né? Deu 2, deu 2,133. Deu 2,133 vezes 10 a 23. Eu não mexi nele, né? Então, ó, isso aqui eu vou passar para quê? Para 2,133 vezes 10. Ó, era 2.000, diminuir para 2, corri 3 casas, aumenta 3 unidades. 10 elevado a 26. Tá? Então, aí, ó, 10 elevado a 26. Perceba que se você tivesse trabalhado só com metade do sangue, né? Porque é o plasma, tá? Ué, metade, 2, ia ser 1 vezes 10 a 26, ia estar na casa do 10 a 26 de qualquer jeito, tá? Ia dar na casa do 10 a 26 de qualquer jeito. Tá certo? Se você tivesse trabalhado com 50% do sangue é plasma, 50% do sangue é água, não ia fazer a menor diferença. Não ia fazer a menor diferença. Você ia estar na casa do 10 elevado a 26 do mesmo jeito, tá? Então, gente, é por isso que eu falo, repito, tá? Questão de cálculos, né? Sempre olhe as alternativas para não ficar bobeando, fazendo conta difícil, tá? Preocupando com merreca. Aqui, ó, tá tudo muito distante, tá? Em um experimento, 2 chumaços de algodão embebidos em ácido clorídrico concentrado. Aqui, ó. Aqui tem um chumaço de algodão embebido em ácido clorídrico concentrado. E a amônia, aqui, ó. São 2 chumaços de algodão. Um tem ácido clorídrico, o outro tem amônia. São colocados ao mesmo tempo nas extremidades de um tubo comprido de vidro incolor, como mostrado na figura, com todas as suas regiões à mesma temperatura. Está tudo na mesma temperatura. Bom, e daí, o que acontece? O ácido clorídrico, o cloreto de hidrogênio, ele é volátil, ele vira gás, tá? E ele vai escapar aqui, ó, o gás, cloreto de hidrogênio. Tá? O ácido clorídrico concentrado, tá? Você abre ele assim, ó, já vem aquela nuvem de HCl. E a mesma coisa, a amônia do outro lado. A amônia também é muito volátil, vocês sabem, né? Você pega um detergente amoniacal, né?
um Ajax, não sei o que desses da vida, tá? É só abrir e ver um cheirão de amônia, tá? São muito voláteis. Então, se eu coloco os dois chumaços aqui, ó, vem os gases caminhando e eles vão se encontrar. Agora, eles vão se encontrar no meio que o meio seria, num olhômetro, seria mais ou menos aqui, ó. Eles vão se encontrar no meio? Não. Eles vão se encontrar mais perto do HCl. Essa distância aqui foi menor. São colocados ao mesmo tempo, extremidade de um tubo comprido de vidro, como mostrado na figura. Então. Isso feito, as duas extremidades são imediatamente arrolhadas. Arrolhou uma, arrolhou a outra. Depois de alguns segundos, mais próximo da extremidade esquerda, forma-se um disco de fumaça branca resultante da reação entre os gases. Gente, esses gases reagem e formam cloreto de amônio. Cloreto de amônio é um sal, ele é sólido. Então forma uma nuvem de poeira branca aqui, ó. Forma uma nuvem de poeira branca. Poeira, sólido, que depois vai decantar, mas forma uma nuvem de poeira branca. O fato do disco de fumaça não ter se formado no centro do tubo, e sim mais deslocado para a esquerda, tem a ver com o quê? Tem a ver com o quê? Velocidade de difusão dos gases, que é inversamente proporcional à massa molar. Inversamente proporcional à massa molar. Então, quem tem mais massa molar, e quem tem mais massa molar é o HCl, 36,5, tá? O NH3 tem massa 17. Então, o HCl, massa 36,5, ele é mais lento. E o HCl, massa 17, ele é mais rápido. Então, se encontrou, quer dizer que percorreram aquela distância no mesmo tempo, tá? Então, como esse é mais lento, ele andou menos, o outro é mais rápido, ele andou mais. Então, encontraram aqui, tá? Então, essa é a razão da velocidade de fusão dos gases, certo? Inversamente proporcional à massa molar. Então, tem a ver com a densidade dos gases. Exatamente. Porque densidade é massa sobre volume, tá? Volume ocupado por uma mesma quantidade de gás é a mesma. Volume ocupado é a mesma. Você sabe que todo gás, um mol de gás, ocupa 22,4 litros, etc, etc. Então, aí está nas mesmas condições, eu vou admitir o mesmo volume de gás. Tá? Então, quem tem a maior densidade? Quem tem a maior massa. Quem tem a maior massa. Então, é por causa da densidade mesmo. Tá? Tem a ver com a densidade dos gases. O HCl é mais denso, ela é mais lento. Caminhou menos, a amônia é menos densa, ela é mais rápida, ela caminha mais. Certo? O fato do equilíbrio ser deslocado para a esquerda, tem nada de equilíbrio aí, tá? Isso é para confundir aluno, tá? Ah, porque a coisa ficou na esquerda, o equilíbrio, não, tem nada de equilíbrio aí não, tá? Liberação de energia, nada a ver. O fato tratar-se de uma reação de síntese, nada a ver. A maior energia cinética das moléculas de amônia. Opa, peraí, pode ser isso. As moléculas de amônia não andaram mais? Elas não andaram mais? Então, elas têm a mesma, a maior energia cinética, não é não? O que vocês acham? O que vocês acham? Isso pode ser por causa da maior energia cinética das moléculas de amônia,
que vocês acham? Me fala aí no chat. O que vocês acham? A Mônia andou mais, percorreu mais espaço no menor intervalo de tempo. Então, ela tem maior energia cinética? É a causa disso? Não é a causa disso? O que vocês acham? Preferência hoje. O que vocês acham? Olha bem, todas as regiões estão na mesma temperatura. Se está na mesma temperatura, tem a mesma energia cinética, tá? Ninguém tem energia cinética maior que o outro, não. Porque energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, meio de mv2, tá? A massa de um é maior que a do outro, mas a velocidade é o inverso, tá? E inversamente proporcional ao quadrado, tá? Então, esse quadrado aqui ainda vai compensar isso, tá? Então, um tem massa maior, mas tem velocidade menor. Um tem massa menor, mas tem velocidade maior. Então, a energia cinética é a mesma, tá? Energia cinética é a mesma. Energia cinética é igual. Energia cinética é igual porque estão na mesma temperatura, tá? Temperatura é medida da energia cinética, tá bom? Compreenderam? Entenderam aí? Beleza? Tem ninguém com energia cinética maior que ninguém, não. Gente, esse experimento é muito interessante. Pode ser feito em líquidos também. Eu posso pegar uma tampinha ou uma placa de Petri, ou seja lá o que for, coloco um reagente desse lado, coloco outro reagente desse lado e vejo onde eles vão se encontrar. A difusão dos reagentes é igual à difusão dos gases, tá? O que tiver maior massa, vamos supor que é esse aqui, ó, anda menos, esse aqui anda mais. Então você vai ter uma região de produtos aqui, ó, mais perto do de maior massa, tá? Isso é muito interessante, tá? Isso é muito interessante. Vale também aí para esses casos. Uma reação química ocorreu dentro de um Erlenmeyer colocado sobre um pedaço de madeira. Entre o Erlenmeyer e a madeira havia uma pequena quantidade de água. Ao final da reação, observou-se que a água havia congelado e o Erlenmeyer estava aderido à madeira devido ao gelo formado entre eles. Muito bem. Reação química de um Erlenmeyer que está em cima de um pedaço de madeira e com uma pequena quantidade de água. Teve a reação química, a água congelou. Aí o Erlenmeyer grudou na tabuinha de madeira. Respeito à situação, podemos afirmar: a água que congelou absorveu o calor. Não, congelar é perder calor. A reação química que ocorreu dentro do Erlenmeyer é exotérmica. Não, mas se ela tivesse liberado calor, ela não ia fazer a água congelar, ela podia até fazer a água ferver, mas congelar não. Formação de gelo entre o Erlenmeyer e a madeira ocorreu devido à liberação de calor da madeira. O que é isso? Tá? Madeira está pegando fogo, não. A reação química que ocorreu dentro do Erlenmeyer é endotérmica e retirou energia da água que congelou perfeitamente. A reação é endotérmica, ela tira calor do ambiente. O ambiente era a água que estava lá em volta. Tirou o calor da água, a água congelou, o Erlenmeyer grudou na tabuinha de madeira. A água que congelou foi resultado da evaporação rápida. Que é isso? Evaporação rápida não provoca congelamento, tá? Questão muito fácil.
manjado, tá? Ó, tem que tomar cuidado para não sair confundindo esses trem de endotérmica, exotérmica, absorveu calor, liberou calor, que isso é um perigo. A pessoa confunde mesmo, viu? A pessoa confunde mesmo. Pilhas e baterias são fundamentais no mundo moderno, pois fornecem energia portátil e confiável para dispositivos essenciais, desde eletrônicos pessoais até veículos elétricos, impulsionando a inovação e a sustentabilidade. As equações abaixo representam as reações que ocorrem em duas clássicas, né? A bateria de automóvel e na pilha comum de lanterna, conhecida como pilha seca, pilha de Leclanché. Tá? Claro que hoje a gente tem baterias muito melhores, né? Pilhas muito melhores, né? Metal hidreto, lítio, tá? Mas essas são clássicas. E também a pergunta valeria para qualquer um, tá? Analisando os processos, podemos concluir. O manganês sofre oxidação na pilha seca. Ó, o manganês aqui, ó, ele está com o estado de oxidação +4. Oxigênio é -2, né? É um caso normal do oxigênio. Então dá -4, manganês tem que ser +4. E o manganês aqui, ó, está com valência 3, ó, manganês 3, oxigênio 2, trocado, né? Manganês 3, oxigênio 2. Então está +3. Então ele sofreu redução. Então ele sofreu redução. Foi oxidação, não. O ácido fúrico é reduzido. Não, o ácido fúrico não acontece nada com ele, tá? Nada com ele, tá? Porque ele entra SO4 e sai SO4. Ele entra H+, e sai H+ na água. Então não aconteceu nada com o ácido sulfúrico, tá? Nadinha. O chumbo é o agente oxidante. Ué, seria o agente oxidante se ele sofresse redução. Então vamos ver, ó. O chumbo aqui está zero. E aqui, ó, SO4 é 2 menos, né? E o chumbo é 2 mais. Ah, então o chumbo oxidou. Então ele é agente oxidante, ele é oxidante, ele sofreu oxidação. Então ele é agente redutor, né? Não é agente oxidante, não. Ele sofreu oxidação, tá? Agora atenção, o chumbo do óxido de chumbo, tá? Que estava aqui +4, passou para +2, ele reduziu. Agora, na hora que eu estou falando o chumbo, eu estou me referindo ao PB. Eu não estou me referindo ao óxido de chumbo, ao chumbo do óxido de chumbo, não. Estou me referindo ao chumbo, metal. Tá? O amônio é oxidado na pilha seca. Olha, o amônio, NH4+, qual que é o estado de oxidação do nitrogênio? Né? X. 4 oxigênio, 4 vezes +1. Igual ao +1 do outro lado. Então, o 4 mais vai passar para o outro lado, -4, +1, -3. Então, o nitrogênio aqui está -3. O nitrogênio aqui também está -3. Hidrogênio é +1, 3 hidrogênio, nitrogênio é -3. Então, também, igual o ácido fúrico aqui, ó, o ácido fúrico não sofreu oxidação nem redução, a amônia também não sofreu oxidação nem redução, tá? Tem nada de oxidado reduzido da amônia, não. O zinco é o agente redutor. O zinco está passando de 0 para 2 mais. Então, o zinco está sofrendo oxidação, né? Você está sofrendo oxidação, ele é agente redutor. Não, fácil demais, fácil demais se você tivesse começado pela letra E, né? Só que você nunca sabe por onde começar, né? A gente começa A, B, C, D, E. Então, se você tivesse começado pela letra E, né? Ou dado uma olhada antes para ver o que era mais fácil, né? Porque o zinco era o mais fácil aqui, ó. O zinco era o mais fácil. Ele está 0, 2 mais. Ah, vou começar por ele, que se tiver errado já elimino. Não, ele está certo. Ele oxidou. Então, ele é o agente redutor da pilha seca. Beleza? Tá? Agora, o perigo é você errar uma coisa que é atrás, marcar e não ler o resto, né? Não façam isso, pelo amor de Deus. Dá tempo para ler tudo. É apertado? É, mas dá tempo.
Em 10 de julho de 76, na cidade de Seveso, Itália, blá, 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 blá. Aí tem uma molécula aqui, tarará, tá, 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 tá. Essa molécula é hidrofílica, lipofílica, anfifílica, anfótera ou orgânica? Ah, orgânica ela é, certo? E... Não, mas peraí, ó, tá? Tem que ver a pergunta que foi feita. Considerando a fórmula do TCDD, podemos indicar como provável razão do temor da mesma ter facilidade de se transferir na cadeia alimentar o fato dela ser orgânica? Não. Não é porque ela é orgânica que tem facilidade de se transferir na cadeia alimentar, não. É porque ela é lipofílica. Ela é apolar. Ah, mas ela está cheia de grupo polar, Ramon. Tá. Só que esse aqui, ó, anula esse aqui. Esse aqui anula esse aqui, né? Então, e aqui no meio, ó, se anulam também. Né? Um está puxando para cima, outro puxando para baixo. Se anulam também. Então, apesar dela ter aletos, grupos polares, ela é apolar, dissolve lipídio e tem facilidade de transferir na cadeia alimentar. Lembra que eu já falei que a capacidade de transferir na cadeia alimentar é pela solubilidade em lipídios, substâncias apolares, né? Metais pesados combinados com moléculas orgânicas, igual metilmercúrio, e compostos orgânicos, tá? Compostos orgânicos apolares, tá? Compostos orgânicos apolares, inseticidas, organoclorados e tal, tá? Então, assim, ó, sem ler tudo, ela já era lipofílica, tá? Mas vamos ler para aprender o que aconteceu lá. Em 10 de julho de 76, na cidade de Seveso, Itália, tanques de armazenagem da indústria química Mesa romperam, liberando vários quilogramas da dioxina. Dioxina é uma das moléculas orgânicas que tem facilidade de ser transferida na cadeia alimentar. Dioxina. Inclusive aqueles plásticos, né, que não podem ir no micro-ondas, porque eles contaminam o alimento, é porque eles liberam dioxina. Tá? A substância espalhou-se por uma grande área próxima a Milão. Devido à contaminação, 3.000 animais morreram e outros 70.000 animais tiveram que ser sacrificados para evitar a entrada da dioxina na cadeia alimentar e chegar até o humano. Acredite que não tenha havido morte de seres humanos diretamente vinculados ao acidente, mas 193 pessoas apresentaram sintomas de contaminação. Tá? Então, ele é lipofílico, apolar, hidrofóbico, como você quiser, né? Lipofílico, apolar, hidrofóbico, né? Dissolve bem em lipídios. Os aromas de algumas frutas devem-se à presença de determinados ésteres, cuja presença e concentração determinam os conhecidos aromas, tá? Gente, presença e concentração, tá? Não é nenhum caso desses aqui, não, mas tem esta que, dependendo da concentração, tem um cheiro, dependendo da concentração, tem outro, tá? Quatro exemplos encontram-se abaixo. Em relação aos ésteres em apreço, né? O éster 1 tem ponto de ebulição maior do que o 2. Não, 2 ele tem massa maior. Quem tem massa maior tem maior ponto de ebulição, certo? Então está errado. Menor. O éster 3 é mais solúvel em água. O éster 3 é mais solúvel em água do que o 1, certo? Olha, a solubilidade dos dois é meio parecida, são muito parecidos, tá? Agora, como um é molécula menor, tá? Ou seja, ele tem uma partezinha apolar a menos, porque o abacaxi aqui, ó, ele tem essa partezinha apolar,
né? Aliás, não é só essa não, né? Essas duas aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Que o um não tem, o um só tem esse CH3 aqui. Então, o aroma de abacaxi tem mais partes apolares. Então, ele é menos solúvel em água, tá? Ele não é mais solúvel em água, não. Não é mais, não. De todos, o éster 4 é o mais solúvel em água. Não é, não. Tá? Tem muitas partezinhas apolares a mais, né, do que o éster 1, por exemplo. O éster 1 deve ser o mais solúvel em água. O éster 1 está na cara que ele é mais solúvel em água. Tá? Então, o 4 não é mais solúvel, não. O 2 é o menos solúvel em água. Ah, deve ser. O 2 é o menos solúvel em água. Deve ser. Tá? Porque o 2 aqui ó, tem uma parte apolar gigantesca. O 2 tem uma parte apolar gigantesca. Deve ser. Vamos ver. Apenas o éster 3 é solúvel em água. Não. O 1 é solúvel, o 4 é solúvel, o 3 é solúvel. O 2 é pouquíssimo solúvel, mas solúvel também. Tem uma certa solubilidade, tá? Certo? Agora, o 1, o 3 e o 4 são bem mais solúveis, tá? Então, não é apenas o 3 que é solúvel, não. Aliás, o 1 é mais solúvel ainda. Então, é isso mesmo. Letra D de dado. Tudo tranquilo aí, gente? Não está tendo dúvida? Ué? Tô indo embora. A drenagem ácida de Minas, que nós já andamos falando dela numa questão lá para trás, a drenagem ácida de Minas, que o Enem ama, inclusive, resulta da oxidação natural que ocorre quando rejeitos minerais são oxidados em meio úmido. Isso origina um efluente de elevada acidez e altas concentrações de sulfatos metálicos de alumínio, cobre, ferro, magnésio, manganês e zinco, além de compostos orgânicos. Sua reação de produção a partir da pirita, famoso ouro dos trouxas, pode ser simplificadamente descrita aí, ó. A pirita é um rejeito, tá? Ela não é muito usada para extração de ferro. Normalmente o ferro é extraído de óxidos de ferro, tá? O enxofre, ó, é problemático, né? Se você usa para extrair o ferro, esse enxofre vai para a atmosfera e vira chuva ácida. Se você não cuida do rejeito, ele vira ácido sulfúrico. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Então é complicado, certo? Aí tem que ter os cuidados, né? Então a reação a partir da pirita é descrita pela equação. A drenagem ácida de Minas é considerada um dos problemas ambientais mais preocupantes para as agências fiscalizadoras do meio ambiente para as mineradoras, acarretando consequências irreversíveis ao meio ambiente, contaminação do solo, corpos hídricos, erosão, assoreamento de águas superficiais, redução da biodiversidade dos ecossistemas. Pô, ninguém está nos ouvindo mesmo, né? Eu nem estou gravando a aula, nem nada, né? Então, ninguém vai nos ouvir mesmo. Sim, eu acho que é uma preocupação grande das agências fiscalizadoras. Mineradoras, gente, tá? Tem umas que não estão nem aí. Atenção, tem umas que não estão nem aí, tá? Tem outras que são muito sérias, tá? Mas tem algumas que não estão nem aí, tá? Parte do princípio seguinte, né? Eu gasto muito dinheiro controlando essas coisas, né? E não dá nada de errado. Se der errado, eu pago a multa, né? É isso. Algumas mineradoras são assim, tá? Infelizmente, tá? Mas isso não vale, tá? Para toda mineradora, não, tá? Isso não vale para toda mineradora, não. Só para algumas, tá? Eu não vou citar nomes, não, tá? É um evento que aumenta a rapidez da formação da drenagem ácida de Minas, tá? Diminuição da temperatura, não. Diminuição da temperatura diminui velocidade de reação. Essa reação é irreversível. Se ela fosse reversível,
Eu ainda podia olhar, desloca o equilíbrio para lá, desloca o equilíbrio para cá, mas não, ele também está no ambiente, tá? Não está no sistema fechado. Secagem dos rejeitos. Não, não aumenta a rapidez, não, porque precisa de umidade, meio úmido. Então, se eu secar, não tem drenagem ácida. Adição de hidróxido de cálcio aos rejeitos. Também não vai ter drenagem ácida, tá? Não vai aumentar a rapidez, não, vai diminuir, porque o hidróxido de cálcio é uma base. Qualquer ácido que estiver formando ali vai neutralizar. Exposição dos rejeitos à chuva, sem dúvida, né? Aí, se eu exponho os rejeitos à chuva, se os rejeitos não estão cobertos, protegidos com uma lona plástica, né? Estão expostos à chuva, certo? Aí, ó, né? Umidade, calor, drenagem aí, formação do ácido, tá? O átomo identificado como A4020 é isótopo do B, que tem 20 nêutrons. B, por sua vez, é isóbaro do C, que tem 18 prótons. Jesus Cristo. Vamos lá. A, B, C. Faça escolha de cabeça, não. A. O A, ele é 2042. O A é 2042. Número atômico 20, massa 42. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Tá bom? Ele é isótopo de B. Então B também é número atômico 20. B também é número atômico 20. Porque isótopos são átomos do mesmo elemento. Eles deviam ter até o mesmo símbolo, né? Que, por sua vez, é isóbaro de C. Isóbaro de C. Tá? Mesma massa de C. E C tem 18 prótons. C tem 18 prótons. C tem 18 prótons. Beleza? C tem 18 prótons. Então, esses são os dados que eu tenho. O A é isótopo de B, né? Então, é 20, 42, 20, não sei o quê, tá? Não sei o quê, né? É... E B é isóbaro de C, que tem 18 prótons. Portanto, é a mesma massa. Se eles têm a mesma massa e o número atômico é diferente, para eles terem a mesma massa, C tem que ter mais nêutrons. C tem que ter mais nêutrons. Correto? C tem que ter mais nêutrons. Eles têm a mesma massa, eu não sei quanto que é, chama de X. Tá? Não sei quanto que é. Quanto que é? Não sei. Tá? Aí se precisar, calma, só. Vamos ver essa questão. Primeiro, eles têm a mesma massa. Mas para eles terem a mesma massa, com o número de prótons diferentes, o número de elétrons tem que ser diferente. O número de nêutrons tem que ser diferente. E não pode ser 22 também, não. Porque 22 já é o do A. Porque se aqui tiver 22, A e B não são isótopos, são do mesmo elemento. Né? Essa massa aqui, X, não pode ser 42, não. Pode ser 40, pode ser 38, 45, 42, não pode ser, não. Sendo assim, é impossível saber quantos prótons há no átomo de B. Não, não é impossível, não. Tá? Eu sei, tem 20. O átomo de C possui 18 nêutrons e 18 elétrons. Pode. Pode. 18 elétrons eu sei que ele tem. Tá? 18 elétrons eu sei que ele tem. Tá? Agora, 18 nêutrons, não sei. Tá?
Não sei. Sei não, tá? Pode ser, tá? Não sei. Tenho certeza disso não. Os átomos A e C são isótonos. A e C são isótonos. Mesmo número de nêutrons. A e C são isótonos. Então, ó, o A teria que ter 22 nêutrons, né? 42 menos 20, 22 nêutrons. Aqui também teria que ter 22 nêutrons, certo? E o X, então, seria 40. Ah, pode ser também, tá? Pode ser que sejam isótonos. Átomos B e C são isoeletrônicos, de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque se o número atômico é diferente, o número de elétrons é diferente. Então, o que são isoeletrônicos? Isoeletrônicos significa mesmo número de elétrons. A e C são isoestruturais. São. A e C são isoestruturais. Aí eu posso te falar com certeza. Eu posso te falar com certeza, tá? Porque se eles têm o mesmo número de elétrons, tá? Porque eles têm número atômico 40, se eles têm mesmo número de elétrons, ele tem que ter a mesma distribuição eletrônica. Se eles são isótopos, eles têm o mesmo número de prótons, vão ter também o mesmo número de elétrons e vão ter a mesma distribuição eletrônica. Isso aqui eu tenho certeza. Isso aqui eu tenho certeza, tá? Esse número de nêutrons eu não tenho certeza, esse número de nêutrons eu não tenho certeza. Eu não posso afirmar isso com certeza, não, tá? Não posso afirmar com certeza, não. Talvez, tá? Agora, a letra E eu tenho certeza. Se A e C eles têm o mesmo número de elétrons, eles são isótopos. Se eles são isótopos, tá? Isótopos, eles têm que ter a mesma distribuição eletrônica, tá? Isótopos têm que ter a mesma distribuição eletrônica. Tem jeito, tá? Ah, Ramon, mas sempre que é isoeletrônico é estrutural, né? Não, tá? Tem alguns casos que têm o mesmo número de elétrons, mas não são isótopos. Aí você tem que ver cátions comparados com outros cátions, cátions comparados com átomos neutros. Aí tem aquele negócio de perder elétron do último nível, aqui faz uma bagunça danada, tá? Então, se você pega, por exemplo, o ferro 2656, que tem 26 elétrons, e o níquel 282+, que também tem 26 elétrons, tá? Se você pega o ferro 26 e o níquel 2+, os dois têm 26 elétrons, tá? Só que não tem a mesma distribuição eletrônica, não. Porque o níquel vai perder elétrons do último nível, do 4s2, tá? E o ferro vai ter elétrons do 4s2. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas isótopos não. Isótopos tem que ter a mesma distribuição eletrônica. Tem jeito não. Considere as informações contidas no rótulo de água mineral estampado ao lado. Concentração de íons bicarbonato, deu até a fórmula dele aqui, 61 gramas por mol. Nessa água mineral, em mol por litro, tá? A concentração de íons bicarbonato, que é 61 gramas por mol, nessa água mineral, em mol por litro, é quanto? Você vai lá na água mineral, pega lá o bicarbonato, 7 miligramas por litro, né? 7 miligramas por litro. Massa 0,007 gramas por litro. 7 miligramas, né?
7 miligramas. Tá? A massa molar é 61. Então, molaridade é massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume em litros. Vezes o volume em litros. Né? Carniça aí. Então, a molaridade vai ser a massa do soluto, 0,007 gramas, dividido pela massa molar do soluto, 61 gramas por mol, vezes o volume da solução, 1 litro. Miligramas por litro. Miligramas por litro. 7 miligramas por litro. Né? Então, vou considerar 1 litro. Tá? Fazer a conta. Então, você só tem que dividir 7 por 61. Né? Então, eu vou fazer direto aqui na calculadora. Tá? Aí você teria opções, passar para potência de 10, né? Para facilitar. Por exemplo, aqui, ó, eu posso pôr 70 vezes 10 a menos 4, que aqui é 7 vezes 10 a menos 3, não é? 7 vezes 10 a menos 3. 7 vezes 10 a menos 3. Boto mais um zero aqui. 70 vezes 10 a menos 4. Né? Dividido por 61. Né? Porque o litro ali não vai fazer diferença. Então, se eu divido 70 por 60, se eu divido 70 por 60, dá um pouquinho mais de 1, né? Um pouquinho mais de 1 vezes 10 a 4, a 10 a menos 4. Bem, um pouquinho mais de 1 vezes 10 a menos 4, né? Letra D de nada. 1,1 vezes 10 a menos 4 mol por litro, né? Mol vezes litro a menos 1 é mol por litro, né, gente? Certo? Aí, ó, joguei potência de 10 aí, fiz a conta rapidinho. Tá? Peguei esse. Aqui botei mais um zero. Fiz transformar em 70 vezes 10 é menos 4. Por quê? 70 dividido por 60. A moleza, né? É um uns quebrado. Aí pronto, lá, uns quebrado é letra D. Tranquilo. Bom demais. Tá? Essa água mineral, vou falar um tiquinho dela aqui. Ela tem pH 5. Então, apesar dela ter bicarbonatos, né, que são substâncias de característica básica, né, ela deve ter outras coisas aí que fazem com que ela seja ácida. Tá? Por exemplo, pode ser uma água gasosa, que tem CO2. Aí, quando tem CO2, CO2 vira ácido carbônico, né? Aí joga o pH para baixo. Tá? Temperatura na fonte, condutividade elétrica, né? Quanto mais íons, maior a condutividade elétrica. Se você evaporar ela a 180 graus, sobe a miséria, né? Dessas substâncias aqui no estado sólido, que dá 35 miligramas. Tá? Ah, mas a 180 graus pode acontecer que o bicarbonato, por exemplo, decompõe, formando carbonato e CO2. Tá? Isso também pode acontecer. Então, não necessariamente essa soma vai dar 35. Tá? E ainda tem OH que pode juntar aí, formar uma base. Isso é um negócio manjadíssimo em prova, tá? Ah, mas por que tem a informação que não tem glúten aqui? Claro, água mineral não vai ter glúten, não. Gente, é obrigatório, tá? É obrigatório, tá? Aliás, seria obrigatório falar aqui também que não contém leite, não contém lactose, tá? Seria obrigatório também. Esse rótulo tá até falando. Gente, mas é água, eu sei que não tem leite, mas é obrigatório da rotulagem, tá? Para todo alimento ter isso no rótulo, é obrigatório. Tá? E é destaque também, não pode ser letrinha miúda, não. Tá? Supõe a ocorrência de uma reação química genérica reversível do tipo A mais 2B dando a B2, que é iniciada com 3 mols de A e 3 mols de B num balão de vidro de volume 1 litro.
Se após atingir o equilíbrio químico, a quantidade de A foi igual a 2, quanto que é a constante de equilíbrio? Bom, esse é o mais difícil de hoje aí, tá? Exercícios desse tipo, nós temos que fazer uma tabela de cálculo, certo? Nós temos que fazer uma tabela de cálculo. Nessa tabela, a gente coloca o seguinte: a equação química aqui em cima. A mais 2B dando AB2. Tá? Atenção, todo mundo gasa, então beleza, porque se for sólido dá problema. Sólido não entra em expressão de equilíbrio, mas aqui é todo mundo gasa, então joinha. Aí eu vou fazer aqui, ó, número de mols no início, o que foi consumido e formado na reação, número de mols no equilíbrio, concentração no equilíbrio, tá? Então aqui, ó, número de mols no início, o que foi consumido e o que foi formado, número de mols no equilíbrio e concentração no equilíbrio. Então, número de mols no início é iniciado com 3 mols de A e 3 mols de B. 3 mols de A, 3 mols de B. Nada de AB2, né? Só colocou A e B. Após atingir o equilíbrio, a quantidade de A no equilíbrio é 2. Número de mol de A no equilíbrio é 2. Esses são os dados que eu tenho. Esses são os dados que eu tenho. Agora vamos lá. Vou até mudar de cor aqui. Quanto que consumiu de A? Tinha 3, ficou com 2, consumiu 1. Vou mudar de cor. Mudar muito. Vou pôr um vermelho escuro aqui. Deixa eu ver se dá diferença. Dá. Um vermelho mais escuro aqui ainda. Eu não tenho que ficar trocando toda hora. Mais escuro ainda, mais escuro, mais escuro, mais escuro ainda. Pá, bem escuro. Então eu tinha 3, gastei 1, fiquei com 2. Toda vez que eu gasto 1 de A, toda vez que eu gasto 1 de A, obrigatoriamente, eu vou gastar o quê? 2 de B. 1 de A, 2 de B. Então, se eu gastei 1 de A, eu tenho que gastar 2 de B. Então, no equilíbrio, sobrou 1 de B. Agora, 1 de A, né? Quando eu gasto 1 de A, eu formo 1 de AB2. Então, eu não gastei 1 de A? Eu não gastei 1 de A? Então, eu formei o quê? 1 de AB2. Então, no equilíbrio, eu vou ter 1. Passando para concentração, eu tenho que dividir pelo volume. Eu tenho que dividir pelo volume, mas o volume é 1 litro. Ah, então, beleza. O volume é 1 litro. Joinha. 2 mol por litro, 1 mol por litro, 1 mol por litro. Constante de equilíbrio é igual concentração do produto, AB2, né? Concentração do produto, AB2, elevado ao coeficiente dele, que é 1, dividido pela concentração de A, elevado ao coeficiente, que é 1, vezes a concentração de B, elevado ao seu coeficiente, que é 2. Concentração de B elevado a 2. Certo? Fazendo o tracinho aqui.
Então, muito simples, né? Minha constante de equilíbrio vai ser a concentração de AB, 1, dividida por concentração de A, 2, vezes a concentração de B ao quadrado, que é 1, né? Ou seja, 1 dividido por 2, 0,50. Letra B de bola. Vocês conhecem esse quadrinho? Vocês têm costume de usá-lo em questões de equilíbrio? Esse quadrinho é fundamental. Tá? Para esse tipo de exercício, esse quadrinho é fundamental. Tá bom? Nery está quieto hoje. O que será que está acontecendo? Milagre. Será que ele mordeu caju? Biologia, vamos lá. O fabricante afirma que seu shampoo, disponível comercialmente, possui DNA vegetal. Substância que, de acordo com esse fabricante, melhora a hidratação dos cabelos. Sobre as características químicas dessa molécula essencial à vida, é correto afirmar que o DNA vegetal é diferente dos demais porque tem clorofila. Que é isso? Tá doido? DNA tem clorofila. Das bactérias poderia causar mutações no couro cabeludo. Que é isso? Não. Dos animais possui estonas e encontra-se sempre novelado, sendo difícil a absorção. Os vegetais também têm estonas, ligados ao DNA, né? Não dentro do DNA, mas ligados ao DNA. Então não tem nada a ver, não, certo? Toda célula eucariota, DNA de eucariotos, tá? Associa com estonas, tá? Certo? Todo DNA de eucarioto, tem disso não. Fungo, protozoário, tá? Todos eles, tá? Tem essa conversa aí não. De qualquer espécie, teria a mesma ação, então, já que tem a mesma composição fundamental. Correto, tá? Não tinha que ser DNA vegetal, não. Né? De características básicas, que é isso, menino? DNA tem característica básica? DNA é ácido. Ácido desoxirribonucleico. DNA tem característica básica, não. Tá? Segura sua eficiência hidratante, que é isso. DNA é ácido. Tá? Então, isso aqui é uma besteira danada. Tá? Ah, o shampoo tem DNA vegetal. Mesmo que realmente sirva para alguma coisa, a quantidade de DNA presente deve ser tão pequena que não faz sentido. Tá? Porque se tivesse muito, gente, DNA é fibroso e ia ser uma gosma, não ia funcionar. Tá? Agora, imagina se fosse DNA animal. Ah, aí que ninguém comprava, né? Ah, contém DNA de cachorro. Não mataram os cachorros para tirar DNA. Aí que ninguém comprava mesmo. Mas existe mesmo, viu? Esse shampoo com DNA vegetal, tá? Invenção minha, não. Existe mesmo. A síntese de proteínas é o momento culminante da expressão dos genes. Ah, expressão gênica. Síntese de proteínas. Ali, a informação contida no material genético é usada para a produção de um grande número de proteínas necessárias para a construção e funcionamento dos seres vivos. Sobre a síntese de proteínas, é correto afirmar: o códon AUG do RNA mensageiro determina ao mesmo tempo os aminoácidos metionina e triptofano. A metionina eu sei, triptofano eu estou na dúvida. Meu filho, não pode não, sou. Não pode de jeito nenhum, tá? Um códon não pode significar dois aminoácidos ao mesmo tempo, tá? Só um segundinho, gente, só um minutinho. Espera aí. Então, gente, olha só. Um códon não pode significar dois aminoácidos, né?
Ah, mas eu nem sei de... Não precisa saber de cor. Ó, se eu falo assim, um aminoácido pode ser identificado por dois códons, aí pode, que tem os códons sinônimos, né? Que é degeneração, redundância do código genético, tá? Mas um códon determinar dois aminoácidos não pode, não. E o AUG você conhece, AUG metionina. Para colocar 20 aminoácidos em uma proteína, é necessário que o trecho do RNA tenha 60 códons. Não, 20 códons. Cada códon é um aminoácido, né? É necessário que tenha 20 bases ou nucleotídeos, né? Ou nucleotídeos, certo? Porque aí 60 bases, cada 3 é um códon, né? Cada 3 é um códon. Então, 60 bases, 60 nucleotídeos, tá? 60 códons não, 60 códons seria 60 aminoácidos. Tá errado. Toda troca de base do RNA mensageiro implica na troca do aminoácido. Não, toda não. Toda troca de base não implica na troca de aminoácido, não. Gerando a mutação vantajosa e desvantajosa. Não, tá? Não, porque existe o código genético degenerado, redundante, que às vezes eu troco uma base, mas continuo o mesmo aminoácido. Vocês sabem disso. O gene humano para a produção da insulina é traduzido corretamente por uma bactéria transgênica que o recebeu graças à universalidade do código genético, certo? Certíssimo. Tá? A bactéria consegue produzir a insulina humana porque o código genético é universal. Ela vai interpretar aqueles códons da mesma maneira que você interpretaria. Tá? Nas células procariotas, o processo cis-proteico é mais simples, porque tais células não possuem ribossomo. Pô, tá doido, né? Não possui ribossomo? Que é isso, cara? Tá? Toda célula tem ribossomo, tá? Procariota, eucariota, carioca, tá certo? Paulista, mineira, todas têm, tá? Então, a letra D é correta. Universalidade, universalidade do código genético. Redundância é a questão da letra C, né? Pode degenerado, redundante. Desenho abaixo representa o arco reflexo a partir do estímulo de um espinho na pata de um cão. O cachorro estava andando tranquilo, pisou no espinho, o estímulo veio na medula, a ação reflexa tirou o pé. Foi no cérebro? Não. Então, isso não é consciente. Isso não é consciente, certo? Isso é reflexo, não vai no cérebro. A ação reflexa representada é voluntária? Não, não é não. Ela é involuntária, ela não vai no cérebro. Ações voluntárias têm que ir no cérebro. Ocorre mesmo em animais tetraplégicos? Ocorre. Apesar que o animal tetraplégico não vai estar andando, né? E vai pisar num espinho. Mas se espetar o pezinho dele com o espinho, ele vai tirar. Ele vai tirar pelo ar reflexo. Representa o principal mecanismo de cãibra, né? Cãibra não tem nada a ver com isso. É uma das maiores causas de convulsões. Também tem nada a ver com isso. Tá? Ocorre mesmo em animais tetraplégicos porque não resolve na própria medula, né, gente? Não teve que ir lá no cérebro levar informação para lá, trazer uma resposta, nada desse tipo, certo? Sabes que todo o DNA presente no interior das mitocôndrias de uma pessoa é proveniente apenas do óvulo de sua mãe. Apesar dos espermatozoides possuírem mitocôndrias importantes na movimentação do gameta e na penetração pelas membranas pelo ovócito, né, que tem que dar energia, as mesmas são destruídas durante o processo de fecundação, após serem marcadas para a digestão por uma proteína específica chamada ubiquitina, que possui apenas 76 aminoácidos. Isso aqui é só para dar uma informação extra para vocês, tá? Isso chama ubiquitinização. Ubiquitinização. O que vai ser destruído dentro da célula é marcado com ubiquitina. Aí os lisossomos e enzimas digestivas e outros complexos de digestão que existem também vão lá e digerem e destroem a estrutura. Tá?
É mais ou menos um negócio que é muito moderno hoje, né? Que é marcação de mira laser, né? Você já deve ter visto em alguns filmes, né? Tem filme aí, Transformer tem isso. É, aquele filme Jurassic Park, esse mais novo aí, o penúltimo, né? Lá dos dinossauros, lá que estão vendendo os dinossauros, tem esse negócio, né? O cara marca o indivíduo com a mira laser, o dinossauro vai lá e ataca, né? E lá nos Transformers, lá eles marcam o alvo, né? Eles jogam os mísseis, né? No alvo marcado por laser. Então isso é legal, né? Então a célula já faz isso, ó, muito antes de laser, né? Marcando com a tal da ubiquitina, né? Sendo assim, uma pessoa tem seu DNA mitocondrial igual ao de sua mãe, né? Igual ao de sua mãe. Ah, mas não tem aqui alternativa igual ao de sua mãe, tá certo? Peraí, todos seus primos e primas? Não. Vai ser igual ao de sua mãe, de sua avó materna, tá? Dos seus tios e irmãos da sua mãe, tá? Dos seus primos, filhos das suas tias e irmãs da sua mãe, e vai por aí afora, tá? E vai por aí afora. Todos seus primos e primas, não. Os que são de parte do pai não tem nada a ver com isso. Todos seus tios que são de parte do pai não tem nada a ver com isso. Suas avós materna e paterna, materna sim, paterna não, tá? Todas as suas primas por parte da família da sua mãe. É, né? Não, também não. Todas as suas primas por parte da família de sua mãe, não. Porque elas podem ser primas, né? Filhas dos seus tios, irmãos da sua mãe. Aí não. Seus tios e irmãos da sua mãe, as filhas deles são suas primas, mas elas não têm a mesma mitocôndria sua. Agora, seus tios e tias que sejam irmãos de sua mãe. Beleza, beleza. Aí pode, tá? Aí é que é a confusão, né? Tem aluno que não sabe o que é primo, o que é tio, né? Tem, viu, gente? Tem, não é poucos, não, viu? Tem, não é poucos, não. Tá? E olha que eu não usei nada mais complexo aí, né? Concunhado, tal, essas coisas. Cadeias alimentares não são apenas relações do tipo quem serve de alimento para quem. Várias considerações e deduções podem ser feitas analisando as cadeias alimentares. Na cadeia alimentar acima, grama serve de alimento para gafanhoto, gafanhoto serve de alimento para o camundongo, camundongo serve de alimento para a coruja. Se a quantidade de energia presente na grama, assimilada pelo processo fotossintético, já descontados os consumos metabólicos, é de 100 quilocalorias, então a grama tem 100 quilocalorias disponíveis, a quantidade aproximada dessa energia que chega até a coruja é aquele negócio, a gente considera que perde 90%, transfere só 10%, né? A gente considera transferências de 10%, né? A gente sai considerando transferências de 10%. Ah, mas pode ser mais? Pode, mas nós vamos considerar 10%, que é um padrão, né? Essa primeira aqui pode chegar até a 20%. Mas se não falou nada, você vai tudo no 10%. Então, ó, 100. O gafanhoto passou 10, o camundongo passou 1, que vai chegar na coruja é 0,1. 0,1 cacau. Faltou os parênteses aí. 0,1 cacau, quilocaloria. Certinho? Isso é manjado, né? Atenção, lembrando que a energia diminui, concentração de poluentes aumenta, né? Aquele lá, aquela dioxina que nós falamos na questão da química, né? Então ela vai aparecer aqui, ó, vai acumulando na cadeia alimentar. Quem come coruja? Em princípio, ninguém, tá? Em princípio, ninguém. Coruja, em princípio, ela é topo de cadeia alimentar, tá? Coruja, em princípio, é topo de cadeia alimentar. Jacaré.
Jacaré é comido pela onça. Lá no Pantanal, de vez em quando, as onças chupam o jacaré, certo? Então, os animais que são topo de cadeia alimentar, tá? Se eles estão saudáveis, significa que a cadeia alimentar está saudável. Está sobrando alimento para eles, tá? Lobo-guará. Lobo-guará é topo de cadeia alimentar, tá? Ele come frutos, né, que é o fruto da lobeira, come pequenos mamíferos, aves, tá? Então, se ele estiver saudável, é porque a cadeia alimentar está saudável. Isso é muito importante, viu, gente? Por isso que nós, biólogos, comparamos tanto, comparamos não, gostamos tanto e compartilhamos muito o encontro, né, desses topos de cadeia alimentar na natureza, tá? Então, você vê uma onça pintada na natureza, nu, maravilha, tá? Significa que a cadeia alimentar ali está mantida, tá? Ah, uma onça em cativeiro, né? Não, não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa, tá? Uma coruja, né? Na natureza, tá? Um gavião, que é topo de cadeia alimentar, certo? Uma sucuri, né? Que é topo de cadeia alimentar. Então, a presença desses aí na natureza é muito interessante, né? É muito interessante, indica a saúde do sistema, do ecossistema, né? E entre os animais pequenos, aranhas, por exemplo, né? As aranhas fazem parte de cadeias alimentares que envolvem animais pequenos. Se a aranha está bem, é que as comidas dela, os insetos que se alimentam, tal, estão bem. Se os insetos estão bem, a polinização deve estar andando bem também. Entendeu? Então, às vezes, encontrou uma aranha caranguejeira. Nossa, tá certo. Pô, ela é um topo de cadeia alimentar, assim, da parte dela, né? Claro que ela tem inimigos, né? Mas considerando aquele microambiente ali, ela é um topo de cadeia alimentar. Significa que as coisas estão bem por ali, certo? Bacana isso, né? E o pessoal às vezes não tem a menor noção disso. Não sei por que vocês gostam tanto quando vê uma onça. Mas, porque ela é topo de cadeia alimentar, tá? Em experimentos realizados ao longo do século XX, cientistas como Sidney Fox e Stanley Miller investigaram possíveis condições primitivas da Terra que poderiam ter levado ao surgimento de moléculas orgânicas mais complexas e das primeiras formas de organização molecular. Algumas dessas experiências demonstraram que em ambientes aquosos, moléculas orgânicas podiam formar estruturas agregadas capazes de se isolar o meio interno do externo, representando um passo importante na evolução para sistemas mais complexos. Moléculas orgânicas podiam formar estruturas agregadas. Essas estruturas são conhecidas como? O que vocês marcariam aí? O que vocês marcariam aí? A, B, C, D ou E? Esses agregados, moléculas orgânicas agregadas, tá? Sobrou uma palavra aqui, ó. Isso aqui não era para estar aqui, não. Isso aqui é o tipo de questão, né? Eu sempre coloco isso e apago. E esqueci de apagar. Então, B, né? Coacervado. Coacervado. Micela, por exemplo, seria só de proteína, né? Um bolinho de proteína dentro d'água é uma micela. Agora, os coacervados são várias moléculas orgânicas com uma membrana de moléculas de água em volta, membrana hidrofílica em volta. É o tal do coacervado. As células já é outra coisa, ribossomo, vesícula lipídica, nada disso. Coacervados. Coacervados não são células, hein? Cuidado. A aplicação de determinadas substâncias pode estimular a formação de frutos sem sementes, uma característica desejável em várias culturas comerciais. Na imagem a seguir, observe o efeito da polinização A
Aí o pólen caiu lá no estigma da flor, o ovário cresceu, virou um tomate com semente. E o hormônio vegetal B, aplicado também no estigma da flor, o ovário cresceu, virou um fruto sem semente, que é aplicado por gotejamento, que desencadeia o processo de formação do fruto. Um dos hormônios vegetais que pode levar à formação de frutos sem sementes é qual? E aí, qual que você marcaria aí? O hormônio vegetal que pode levar à formação de frutos sem sementes. Qual que seria o hormônio? O hormônio vegetal. B também, a auxina, tá? Porém, tá? Tá dando falta de alguém aí, não tá? Giberelina também pode, tá? Assim, se tiver as duas, eu prefiro a auxina, tá? Se tivesse as duas, eu preferia a auxina, mas a giberelina também pode, tá? Proteína FT é uma proteína relacionada com o fotoperíodo, que é aquele florescimento, né? No verão, no inverno, tal. Então existe uma proteína chamada proteína FT, que ela está relacionada com aquele negócio de planta de dia curto, planta de dia longo, tá? Então não é comum a gente falar dela também não, tá? Aproveitei e coloquei aí porque precisava de uma alternativa aí. Questão 8. Nossa Senhora, meu Pai eterno. Considerando o texto, eu vou ter que ler, né? Suas informações a respeito dos príons. Caramba, eu não sei o que é príon, tá? Então vamos ler lá. Na busca pelo agente causador das encefalopatias espongiformes, doenças do cérebro, encéfalo, em que células são destruídas, ele fica igual uma esponja, espongiforme. Então, ele funciona mal. O exemplo mais conhecido é o mal da vaca louca. Então, na busca pelo agente do mal da vaca louca, verificou-se que este possuía algumas características especiais que tornavam diferente das bactérias e vírus. A principal característica está associada ao fato do agente infeccioso dessa doença ser resistente à inativação por métodos que modificam ácidos nucleicos. Então, por exemplo, radiação gama. Radiação gama provoca mutação, modifica ácido nucleico, mata vírus, mata bactéria. Se eu aplicar radiação gama no agente causador do mal da vaca louca, não acontece nada. Mas então ele não tem ácido nucleico. Então ele não tem ácido nucleico. Ué. No entanto, é sensível a tratamentos que desnaturam proteínas, aquecimento. Ué. Então ele tem proteína e não tem ácido nucleico? É, isso mesmo. Esses dados sugeriram que o tal agente não possuía um genoma de DNA ou RNA, como vírus e bactérias. Em virtude dessas características, em 1982, Stanley Prusner propôs uma teoria de que essa doença era causada por uma proteína que adota uma forma anormal. Chamou essa proteína de prion em inglês, Proteinaceous infectious particles, né? Partículas infecciosas proteináceas, certo? Gente, eu lembro muito bem, lembro disso aí como se fosse hoje, porque foi o ano que eu entrei para a faculdade, tá? No primeiro período a gente só discutia isso, tá? Caramba, como é que pode ter um agente causador que não tem material genético, tá? Na verdade, é o seguinte: nossas células têm uma proteína normal, tá? Uma proteína normal da membrana dos neurônios, uma proteína normal. Quando ela encosta numa proteína anormal, tá? Quando ela encosta numa proteína normal, ela torna-se anormal. Aí é a tal da proteína prion, tá? Ou então, fala que isso aqui é um prion normal, isso aqui é um prion doente.
Então, olha só, se você ingerir carne bovina que tem a proteína prion, tá? Anormal, e se ela encostar nas suas proteínas normais mudam de arranjo, tá vendo? Os dobramentos e tal, mudam de arranjo, e aí, ó, sua proteína fica normal. Ela é uma proteína de membrana de neurônio, seu neurônio é destruído, seu neurônio morre. Então, não pode comer carne de vaca louca. Mas como é que a vaca arrumou essa proteína normal? Comendo vaca? Não. Comendo rações preparadas com animais que tinham essa proteína modificada. Tá? Que tinha essa proteína modificada. Certo? Então é assim. Tá? Então, na Oceania, tem uma doença lá de carneiros que é por causa disso. Você sabe que a Austrália cria muito carneiro, né? Eles importaram e criam muito carneiro. Lá eles têm um problema enorme disso aí com os carneiros, tá? Que comem rações feitas com é, miúdos, né? De outros animais, inclusive de carneiro mesmo, tá? Eles colocam isso aí para aumentar o teor de proteína. Só que a proteína modificada dá problema, tá? Isso existia em tribos humanas primitivas canibais que comiam cérebro de outros indivíduos, onde por causa de mutação, aí já não é por causa da ingestão de prion, você tinha a proteína modificada. Só que isso espalhava no organismo de quem comeu e aí você tinha uma encefalopatia, tá? Tribos canibais. Considerando o texto acima, suas informações a respeito dos prions, podemos chegar a qual conclusão? São constituídos de carboidratos? Não. Não é de carboidrato, não. Aminoácidos ligados em cadeias polipeptídicas. São produzidos no ambiente celular pelos ribossomos. Proteína é produzida por ribossomo. De forma passiva, sem gastar energia? Não, gasta energia. Síntese de proteína gasta energia, não é trem de graça, não. A informação para sua reprodução encontra-se na estrutura dos príons. Não, não tem informação nenhuma. Não tem informação nenhuma. Informação é DNA, RNA, não tem informação nenhuma. Conforme sua descrição, os príons devem ser menores que vírus e bactérias, com certeza. Só é uma proteína. É apenas uma molécula de proteína. Apenas uma molécula de proteína, menor que vírus e bactéria. Entre os tratamentos que desnaturam proteínas, está a exposição à luz visível. Não. Luz visível não tem energia para causar desnaturação. Senão nós estávamos ferrados. Ultravioleta tem, tá? Então, exposição a um grau excessivo de ultravioleta pode causar desnaturação, mas luz visível não, tá? Modifiquei essa figurinha que vocês vão achar aí na internet, fácil, fácil, tá? Tirei as, as dicas que tinha nela, tá? Só você colocar lá corredor ecológico, você vai ver essa imagem, tá? Quando são definidas as áreas de preservação permanente dentro de uma propriedade rural, ocorre também a delimitação da chamada reserva legal, tá? É desejável que a reserva legal tenha comunicação com áreas já protegidas, como matas ciliares, que são APP, encosta de morro, que é APP, ou até mesmo reservas legais de outras propriedades rurais que se encontram no entorno, ou parques nacionais, estaduais, reservas ecológicas, etc. e tal. Essa comunicação que deve ser criada na delimitação das reservas legais forma os corredores ecológicos. Então, aqui eu tenho uma área preservada, fiz a minha reserva legal aqui no meio, criando um corredor ecológico entre as duas. Importante para cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes. Não, tá doido? Né? Macaco vai cruzar com samambaia? Não, tá? Importante para que não ocorra diminuição da diversidade genética das populações que ocupam essas áreas. Perfeitamente.
Perfeitamente. Já explico por quê. Surgimento de novas espécies por processo de alopatria. Não, alopatria é isolamento, aqui não está isolando. Formação de híbridos interespecíficos, não, não é para formar híbrido, não. Tá? Que a chance de ocorrência de mutações seja maior nos indivíduos que percorrem. Que é isso, tá? Tem nada de mutação também não, tá? A questão é essa aqui, ó. Se eu tenho animais da mesma espécie só aqui nessa área, eles vão cruzar entre si. Eles vão cruzar entre si, tá? E eles cruzando entre si, depois de algumas gerações, você vai ter parente cruzando com parente. E isso não é bom. Parente cruzando com parente não é bom, certo? Então, quando eu crio um corredor ecológico, eles podem cruzar com outros indivíduos da mesma espécie que existem em outras áreas, misturando material genético, né? Então, evitando que ocorra diminuição da diversidade genética, misturando os materiais genéticos, criando o quê? Novas combinações de material genético, tá? Então, essa é uma das vantagens do corredor ecológico, tá? Do ponto de vista da genética. A morfologia de uma célula pode nos ajudar a inferir qual função a mesma desempenha. A célula representada possui um predomínio de certa organela no seu interior, mitocôndria, lotada de mitocôndria. Por esse aspecto morfológico funcional, cara, tem umas dobras lá em cima, muita mitocôndria. A gente sabe que essas dobras estão relacionadas com transporte. A gente sabe que elas estão relacionadas com transporte, né? Mitocôndria fornece energia para transporte. Então, essa célula pode ser de um local onde transporta substâncias. Ah, pode ser do intestino. Pode, tá? Podemos supor que esse tipo celular deve ser encontrado no local como intestino. Não tem intestino. Meu pai, né? Tecido adiposo? Nada disso. Tecido adiposo tem uns adipócitos com as gotas de gordura enormes dentro dele. Pele, não tem essas dobras, pele não faz transporte ativo de coisa. Endotélio é célula achatada de parede de vaso sanguíneo. Tecido cartilaginoso, isso aqui é célula epitelial. Isso aqui é célula epitelial, isso aqui não é célula de cartilagem. Célula de cartilagem também nem tanta energia produz que não tem vascularização. Túbulos renais. Túbulo contorcido proximal. O início dos túbulos renais, onde absorve a maior parte de água, a maior parte dos sais minerais. Absorve toda a glicose, todos os aminoácidos. Tá? As células têm dobras dessas semelhantes a microvilosidades. Alguns chamam de microvilosidades, outros dão outros nomes. Tá? Borda em escova, estereocílios, tal. E muita mitocôndria para fornecer energia. Muita mitocôndria. Transporte ativo ali, come de colher, tá? Então, túbulos renais, essa célula é uma célula de túbulos renais, tá? Poderia ser de intestino? Poderia, mas não tem alternativa, tá? Então, não vai. O grupo dos fungos sofreu muitas mudanças na sua classificação nas últimas décadas, tendo inclusive passado a ser considerado como um reino de seres vivos. Uma classificação atualmente aceita agrupa os fungos em quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos e deuteromicetos. Qual característica é comum a todas as espécies de fungos? Parede celular constituída por celulose. Não, quitina. A ausência de pigmentos fotossintetizantes. Com certeza. Fungo não faz fotossíntese. Ah, o fungo é verde. Não interessa. Tá? Fungo verde não é clorofila, tá? É outra coisa. É igual periquito, periquito, papagaios, Hulk, são verdes, não faz fotossíntese, não. Reprodução sexuada com formação de gameta. Olha, deuteromiceto só tem reprodução assexuada, né? São aqueles onde a gente não conhece reprodução sexuada. Nutrição heterotrófica, sim. Reserva polissacarídica, sim. Diamido, não. Glicogênio.
Glicogênio. Fungos armazenam glicogênio, igual ao nosso fígado e músculos. Tá? Organização procariótica, de jeito maneiro. Procariótica de jeito maneiro. Método científico. Em um experimento realizado por Harold Wilson, foi cortado o pedúnculo da neurohipófise na altura do infundíbulo. Vê a figura abaixo. Olha aqui, ó. Cérebro, hipófise, hipotálamo. O infundíbulo é aqui, ó, entre o hipotálamo e a hipófise. Foi cortado o pedúnculo. Foi cortado aqui, ó. Foi cortado aqui na altura do infundíbulo, tá? Ali, ó. Cortaram o pezinho, tá? Experimento realizado. Então, foi cortado o pedúnculo para investigar a produção dos hormônios antidiuréticos e ocitocina. Sabe que esses hormônios são produzidos em células e armazenados em grânulos. Armazenados em grânulos, tá? A observação que permitiu concluir que os referidos hormônios são produzidos no hipotálamo e não na neurohipófise, que o pessoal achava que era aqui, ó, neurohipófise. Os hormônios eram produzidos na neurohipófise, mas lá não tinha célula produtora de hormônio, então podia ser no hipotálamo. Aí eles descobriram que os neurônios do hipotálamo, os neurônios produziam esses hormônios e, ó, liberavam na neurohipófise. E os grãos de hormônios, né, desciam pelos axônios. Ué, se eu corto o infundíbulo, se eu corto o infundíbulo, o que vai acontecer? Vai gastar os hormônios aqui embaixo e vai acumular hormônio aqui em cima. Vai acumular grãos de hormônio aqui, ó, que não conseguiram descer. Que não conseguiram descer. Tá? Então, é exatamente isso que aconteceu. A observação que permitiu concluir que os hormônios são produzidos no hipotálamo foi a liberação de hormônios na corrente sanguínea pela neurohipófise. Não. Presença de neurônios que produzem ADH e ocitocina na neurohipófise. Não, estão no hipotálamo. O aumento da secreção de hormônio pela pituitária, hipófise. Não. O acúmulo de grãos observados acima do corte no pedúnculo da neurohipófise. Os grãos eram produzidos lá em cima, tentavam descer, mas está cortado o infundíbulo, eles não conseguiam descer. Incapacidade do corpo produzir hormônios sem a presença da neurohipófise. Não, produzir produz, só não chega na neurohipófise que eu cortei ali. Belezinha? Belezinha? Experimento clássico, viu, gente? Experimento clássico esse aí. Fui buscar esse lá no baú, tá? Para essa questão aí. Fui buscar ele lá no baú, tá certo? Que eu lembrei desse experimento, minha época de faculdade, né? Que a gente estudou esse caso. Disse, opa, isso aqui dá uma questão interessante de experimentação, método científico, tá? Muito bem, paramos aí, foi a 12, né? Então, olha só, deixa eu fechar aqui. Não, deixa eu falar de uma vez aqui aberto. Próxima semana, terça-feira, tá? Se tudo correr bem, terça-feira. Semana que vem já é semana de vésperas do Enem, né? E semana que vem vocês estão preocupados com geografia, história, literatura, né? Essas coisas. Então, eu já comecei a produzir as questões de semana que vem, questões de biologia e química baseadas em literatura, história, geografia, tá? Baseadas nisso aí. Tá dando um trabalhão dos infernos, tá? Mas eu acho que vai ficar legal, tá? Que a gente vai puxar alguma interdisciplinaridade entre a biologia, a química, as ciências humanas e a literatura. Ramon, é possível? Demais, só, demais. Isso aí dá para fazer. Dá um trabalhão, tá? Mas vai ser possível. Aí eu vou fazer algumas questões, eu acho que eu não vou fazer 24, tá? Vou ver se eu faço só 20, 10 de cada, certo? Também para andar mais rápido, certo? E vocês terem mais tempo para estudar as outras coisas, tá? Mas vai ter sim, vai ter uma aula legal
com essas questões aí misturando outros conteúdos. Tá bom? Então, deixa eu parar aqui a gravação